Bom dia, Amazonas. Bom dia, querida Manaus. Muitos trabalhadores e trabalhadoras que vão ao INSS em busca de afastamento por doença ou acidente de trabalho enfrentam humilhações e dificuldades causadas por peritos médicos que lá prestam atendimento. Observem, entre as mais frequentes dificuldades e humilhações enfrentadas pelos contribuintes da Previdência Social são a suspensão dos benefícios antes mesmo que o trabalhador se recupere. O não reconhecimento do nexo causal, da relação de causalidade de inúmeras doenças com o trabalho, em especial as LER, DORT e doenças mentais que hoje ocorrem em dimensões epidêmicas, são os principais motivos de afastamento do trabalho. O descompasso de tempo entre a cessação, que é a paralisação do benefício, e a perícia para avaliar um pedido de prorrogação ou de reconsideração, o que deixa os trabalhadores por meses sem qualquer rendimento. O trabalhador fica, muitas vezes, em um vácuo. A Previdência dá alta e a empresa diz que não aceita porque ele ainda não tem capacidade laborativa. Imaginem como é que é a situação desses trabalhadores. Apesar de o próprio Ministério da Previdência Social ter decidido recentemente que os pacientes que procuram o INSS podem passar pela consulta com a presença de acompanhante. Os peritos médicos têm se recusado a cumprir essa norma. Qualquer paciente espera e consegue, quando vai ao médico, ser acompanhado por família ou amigo, não é verdade? Mas não é possível se esse médico for perito do INSS. Outro problema é quando o empregado sofre um acidente de trabalho, o INSS calcula o período médio de recuperação do empregado doente. Isso é um absurdo. Após a primeira e a segunda perícia, o médico do INSS dá alta ao empregado doente e determina que ele volte ao trabalho. O empregado não tem condições de retornar ao trabalho e, ao submeter ao exame de retorno por médico da empresa ou credenciado por ela, esse médico atesta que esse funcionário não tem condições de reassumir a sua função. Aí fica o jogo de empurra. O INSS diz que não vai aceitar o empregado novamente para gozar do benefício. E a empresa não tem como recolocá-lo ao trabalho porque ele continua doente. Bom, meus amigos, essa é uma questão muito séria. Você não pode ficar calado numa situação dessa, você tem que procurar o seu direito. Existem muitos recursos que você pode utilizar na área judicial e você ter o seu direito assegurado. Eu agradeço a atenção de todos, hoje vou ficando por aqui. Tenham todos um final de sábado feliz e uma excelente semana. Bom dia, Amazonas. Bom dia, querida Manaus. A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar acidentes e doenças no trabalho. Os programas de orientações e treinamento, bem como o fornecimento de equipamentos de proteção, os EPIs, são medidas menos onerosas se comparadas com o pagamento de indenizações determinadas por sentenças judiciais ou procedimentos administrativos junto à Previdência Social. O acidente de trabalho ou doença ocupacional geram direitos como o pagamento de auxílio, indenizações, pensões ou estabilidade no emprego. Em alguns casos, para que haja definição se a lesão ou doença ocupacional
foi gerada no trabalho, é necessária a realização de perícia médica e, se necessária, a vistoria no local de trabalho. O perito médico pode reconhecer ou não o nexo causal, isto é, a relação entre o trabalho e o fato lesivo. Quando o empregado apresenta sintomas de lesões por esforço repetitivos, o correto seria que as empresas fizessem a comunicação de acidente do trabalho, conhecida pela sigla CAT, junto ao INSS, a fim de registrar a doença ocupacional que é considerada acidente de trabalho. Mas acontece que as empresas dificilmente emitem a CAT nos casos de doença ocupacional. A doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. Um exemplo, o trabalhador que fica encostado pelo INSS por motivo de doença ocupacional, se for encaminhado com a CAT, receberá do INSS o código 91, que significa acidente de trabalho. E de acordo com a Lei 8.213 de 91, este trabalhador adquire a estabilidade mínima no emprego de 1 ano. O trabalhador afastado por motivo de acidente de trabalho também tem direito ao depósito do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, que é o FGTS, de acordo com a Lei 8.036 do ano de 1990. O empregador é obrigado a indenizar o empregado vítima de acidente do trabalho. A Lei 8.213 prevê o sistema da presunção da doença ocupacional quando demonstrado o nexo técnico epidemiológico. De acordo com a ausência de um tratamento equitativo específico para a prova das doenças ocupacionais, tem levado à dramática situação de toda uma legião de vitimados pelo trabalho, que justamente por dificuldade de prova não tem acesso ao seguro de acidente de trabalho e, como consequência, não conseguem responsabilizar os seus empregadores pelos danos suportados. Se for comprovado o nexo causal, a relação da doença com o trabalho, o trabalhador terá acesso aos benefícios do seguro de acidente do trabalho, do INSS, que é financiado por contribuição das empresas, num percentual sobre a folha de pagamento, como todos nós sabemos, proporcionalmente ao grau de risco da atividade, que varia de 1 a 3%. Só para finalizar, uma pequena consideração, milhares de trabalhadores saem dos seus empregos com uma doença ocupacional, que é considerada acidente de trabalho, e ficam impossibilitados de conseguir novo emprego. Bom, meus nobres amigos, desculpem essa voz rouca, porque a gripe está dando em todo mundo mesmo, a gente não pode ficar livre. Agradeço muito a atenção de todos, tenham todos um bom final de semana e uma excelente semana.